Então vamos lá. Tudo bem, galera? Tudo bem? Iniciando aí mais uma aula de Educação Física, primeiro ano do ensino médio aí, tá? Na nossa aula de hoje nós temos dois pontos fundamentais aí para abordarmos. Então, na aula de hoje nós temos dois pontos aí para abordarmos, né? O primeiro ponto refere-se às atividades do Centro de Mídia. Bom dia, Joel, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bom? Bom, graças a Deus. Então, na aula de hoje nós temos dois pontos aí para abordarmos, né? No primeiro dele nós vamos estar apresentando aí, falando um pouco sobre as tarefas do Centro de Mídia e vamos estar apresentando aí, porque está havendo uma cobrança, né, nos professores, para que nós constantemente levamos até o aluno a necessidade deles estarem efetuando a resolução dessas atividades. Então, nós podemos verificar aí, né, que no primeiro ano do ensino médio, né, tivemos aí 322 atividades respondidas, mas 703 atividades aguardam a resolução aí de modo geral. Esse segundo gráfico aqui nós temos, né, as atividades que foram, a lista de atividades as que foram efetuadas. Nós temos aqui uma que não recebeu nenhuma, né, atividade, nenhum aluno efetuaram ainda, então é importante que façam as atividades, que deixem todas as atividades em ordem, tá? É de fundamental importância, porque cada dia que passa, fica mais próximo de finalizarmos o primeiro bimestre e, consequentemente, as atividades vão aumentando semanalmente, os professores vão estar enviando mensagem também, e aí você vai deixando para o final do bimestre, a quantidade de conteúdo acumulado acaba ficando muito grande, e aí fica difícil tanto para nós professores quanto para vocês alunos estarem regularizando. Então, nós temos aí, né, Andressa, Antônia e Brenda que já iniciaram. Carlos e Gabriel não fez nenhuma atividade. Carlos Henrique iniciou, fez 7 atividades. Diogo não fez nenhuma atividade ainda. Edivaldo, 28 de 42. Flávio e Ellen não iniciaram as atividades ainda. João Pedro, né, fez bastante. Joelson também, falta só uma para o Joelson. Parabéns, Joelson. Correção, professor, Continuando. falta duas, é que das duas da aula de ontem. É Ah, que tá. Então o sistema ainda não atualizou. falta duas para mim fazer. Mas eu vou fazer ela Provavelmente, assim que acabar a aula, que eu tava fazendo a prova de português hoje, daí não deu tempo. tranquilo, tranquilo. É que é importante não deixar acumular, né? Mas quando tá assim, tá ainda tá numa situação boa. Joyce Vaz, Luiz, Laís e Marco Antônio ainda nem iniciaram, né? Tem 42 atividades para se fazer. Maria Clara, 41 de 42, também está bem. Matheus, 23. Aí nós vemos com Monique, Pablo, Priscila e Renan, que também não iniciar a resolução das atividades. Tiago aí, né, está de parabéns aí, já fez todas as atividades. Vitor Miguel e o Alisson também não iniciaram as atividades ainda. Então, é importante, né, como nós dissemos, que deixem todas as atividades em ordem, para que não deixem acumular, porque provavelmente a cada semana as atividades vão aumentando tanto do centro de mídias quanto as atividades dos professores, e aqueles que acabam deixando para depois vai acabar tendo problemas seríssimos, né, quanto à quantidade de atividade. Na aula de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo que nós iniciamos na aula passada ali, né, sobre o coronavírus, né. Na aula passada nós falamos sobre o que é, né, o principal foco ali foi falar do que é o sistema imunológico e como que ele trabalha, né. Agora, na aula de hoje, nós vamos focar aí nos 4 pilares para manter a imunidade em dia, tá?
Nós falamos também na aula passada, né, sobre os hábitos ali que atrapalham, né, o nosso sistema imunológico, mas de acordo com os responsáveis aí, né, entrevistados pela BBC News, existem 4 que são fundamentais ali, são os pilares fundamentais. Então, na continuidade do nosso trabalho, veremos sobre a importância de se adotar meios para manter nossa imunidade do melhor nível possível, adotando hábitos saudáveis e, para alguns, fazendo uma mudança radical, interferindo na nossa qualidade de vida de forma significativa. Responsável pelas defesas naturais do nosso corpo, nosso organismo, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. O coronavírus, os 4 pilares para manter a imunidade em dia, responsável pelas defesas naturais do nosso organismo, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. Isso porque, como ainda não temos medicamentos ou vacinas para nos proteger desse, quer dizer, no caso, agora já tem a vacina, né? Quando eu preparei isso aqui no ano passado, ainda não tinha a vacina, né? Desse coronavírus depende inicialmente da capacidade de resposta de cada indivíduo à doença, né? Mas é claro, né? Ainda não tem vacina para todos, né? Sendo assim, mesmo que não impeça ninguém de contrair a doença, ter uma imunidade em dia é vital para ajudar na luta contra a infecção e na recuperação de doentes, dizem especialistas ouvidos pela BBC News. Segundo eles, são 4 os pilares de uma boa imunidade. São eles: praticar atividade física regularmente, reduzir o estresse, dormir bem e ter uma alimentação balanceada. Mas, antes de tudo, os especialistas alertam para outro tipo de combate, que é contra a desinformação. Então, é um dos pontos aqui, né, que nós tentamos deixar claro aqui para todos, né, o objetivo principal da nossa atividade é informar, é orientar, né, então isso ajuda no combate à desinformação, e sempre nós ressaltamos que essa atividade não tem que ficar restrita à nossa aula, né, vocês têm que estar ajudando o pessoal de casa também, observando aquelas pessoas que não estão com hábitos adequados aí e orientá-los que se manter aqueles hábitos ali, certamente a pessoa terá problemas seríssimos aí no futuro, no caso tenha contato com o vírus, né? E dificilmente não vamos passar por essa sem ter contato com o vírus. Então, ter a imunidade em ordem vai nos ajudar a não ter uma forma mais grave da doença. O principal mito é a suposição de que podemos elevar a nossa imunidade. Não existe essa história de imunidade alta. Existe imunidade normal ou imunidade baixa por algum problema que a pessoa tenha. Então, o que esse ponto do texto ressalta aí, né? É que a imunidade, ela é inata, né? Não existe medicação, não existe fórmulas de nós elevarmos a nossa imunidade. Então, nós nascemos com aquele padrão de imunidade. Então, os nossos hábitos vai fazer nós diminuirmos a nossa resposta imunológica, né? Vai deixar a nossa imunidade mais fraca. Agora, o que nós conseguimos é deixar a imunidade naquele nível ali em que o nosso organismo está geneticamente preparado para ter. Então, se você vê, aumente a sua imunidade, eleve a sua imunidade. Então, certamente isso não existe, até hoje não tem nada que comprove esse fato. Então, cada pessoa tem a sua capacidade imunológica, do seu sistema imunológico, por isso que algumas pessoas têm forma mais simples e forma mais grave da doença, claro, né? Hoje, né, o tipo de vírus que ela tem contato ou a carga viral com que ela tem acaba também sendo importante, mas a resposta imunológica é um dos principais fatores ali, né? Mesmo se você pegar 2 pessoas que têm a mesma idade, que têm os mesmos hábitos ali, né, tanto de alimentação, de atividade física, de sono, certamente eles terão ali, os dois vai estar com 100% da sua imunidade, vai estar com um nível máximo ali da sua imunidade, mas serão níveis diferentes. Cada pessoa tem o seu nível de imunidade ali, né, a quantidade máxima, podemos dizer, com que ela consegue alcançar. Tá? Por isso que as pessoas são afetadas de forma diferentes quanto ao vírus, né? E também nós temos aí, nessa parte também fala da questão dos medicamentos imunossupressores. Eles citam aí a questão da resposta imunológica, principalmente quando pacientes transplantados. Então, o que acontece?
Quando uma pessoa recebe um transplante de algum órgão, por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco ali, e se ela não fizer um transplante de coração, ela vai ter que viver com o problema, ou vai chegar a óbito ali, vai acabar morrendo. Então, a solução para ela é um transplante de coração. Após ela fazer esse transplante de coração, o corpo não consegue julgar que aquela troca de coração é benéfico para o corpo. O corpo julga que ele tem alguma coisa no corpo ali que não deveria estar ali, que não é dele, que não é inato daquele corpo. Então, o sistema imunológico vai começar a atacar aquele coração recebido. E aí, essa pessoa, ela faz uso de medicamentos imunossupressores, ou seja, medicamentos que deixam lá embaixo a resposta imune da pessoa até aquele corpo aceitar e se adaptar com aquele órgão recebido, o órgão que foi transplantado. E aí a pessoa vai estar reduzindo a medicação e normalizando seus níveis de imunidade. Então, qual é o problema? Se a pessoa, porventura, se contamina com o coronavírus, nesse momento, olha só, além dela estar de um pós-cirúrgico, receber um órgão transplantado, ela vai estar usando uma medicação que deixa o seu sistema imunológico aí, as defesas contra esse vírus praticamente não vai ser nenhuma, ou vai ser bem pequena, e certamente a pessoa vai ter problemas seríssimos quanto a isso. Ou seja, quem tem a imunidade normal tem o risco de contrair a doença e desenvolver os sintomas. Quem tem a imunidade baixa, inclusive idosos, porque seu sistema imunológico já envelheceu, tende a apresentar os sintomas mais graves da doença. Né? Infelizmente, o nosso sistema imunológico, como qualquer outra coisa, né, só é bom enquanto nós somos novinhos ali. Quando vamos ficando velho, a coisa começa a falhar. E aí os idosos tendem a ter um sistema imunológico menos efetivo. Né? Nós falamos disso na aula passada. Quem tiver dúvida aí, entre lá entre no grupo aí do WhatsApp, procura aí as postagens de semana passada e assista novamente a aula, tá? Se não encontrou, nós vamos estar postando amanhã a aula de hoje, na sexta-feira, e aí você pode estar entrando lá pelo YouTube, procurar o vídeo da aula de semana passada, assistir ou procurar para ter um conteúdo aí, e se mesmo assim não conseguiu, entre em contato com o professor, e o professor pode estar enviando isso para vocês, tá bom? O que ocorre é que nosso estilo de vida faz com que nossa imunidade caia, ou seja, existe forma de restabelecer a normalidade do sistema imunológico, mas não de elevá-lo. Então, isso é um mito que acontece às vezes, as pessoas se aproveitam aí. Nós tivemos vários casos aí, pessoas vendem medicações que dizem que deixam a sua imunidade mais forte contra o coronavírus. Tem até casos de pessoas, né, farmácia foi fechada porque dizia que vendia um medicamento que prevenir o coronavírus, né? Isso não existe, nem as vacinas conseguem prevenir o coronavírus, né? A pessoa acaba pegando a doença mesmo assim, né? Tem o vírus, só que a resposta imunológica ali acaba combatendo o vírus, a pessoa não tem problemas mais sérios. Essa é a função da vacina. Então, mesmo com a vacina, nós vamos pegar esse vírus, né? A importância dos 4 pilares. Por que esses 4 pilares são importantes? Segundo Faria, cada um deles tem um impacto diferente no funcionamento do sistema imunológico. Mas, para isso, é preciso entender o que é o sistema imunológico e como ele funciona. Em linhas gerais, é um conjunto complexo de células, tecidos, órgãos e moléculas que cumprem funções específicas e uma resposta coordenada para neutralizar vírus, bactérias, fungos e parasitas antes que sejam fatais. Tá? Diante de uma ameaça, o corpo parte do zero. Então, como foi falado na aula passada, né? Sempre que há uma ameaça no nosso corpo, uma bactéria, um vírus, algo ali, o sistema imunológico, quando aquele vírus ataca o nosso corpo pela primeira vez, o sistema imunológico tende a partir do zero, tende a criar, né, um sistema de defesa ali, né, uma forma detalhada ali, né, específica para aquele vírus, e isso se torna uma corrida, né? O vírus vai se multiplicando de uma forma mais rápida, vai tentando infectar novas células para poder tomar conta daquele corpo, enquanto isso, o sistema imunológico vai criando a sua defesa contra aquele vírus e inicia o ataque, tentando fazer com que esse vírus não seja fatal para aquele corpo, né? É uma corrida. E quando o sistema imunológico funciona, vence essa corrida, ele cria o que nós chamamos de resposta imune, né? Ou seja, a pessoa fica com a receita ali, né? Aquela receitinha que foi criada naquele momento, até o corpo, o sistema imunológico guarda, né? E aí o sistema imunológico já fica de prontidão para caso aquele vírus venha
a atacar novamente a pessoa. Mas o que acontece aí, né, no caso do vírus, né, da gripe, por exemplo, né, o influenza e também o coronavírus, é que são vírus altamente mutáveis, que sofrem muitas mutações, e aí essas mutações às vezes conseguem driblar o sistema imunológico e atacar a pessoa e fazer com que as pessoas tenham novamente sintomas graves da doença, né? Algumas outros vírus, bactérias, isso não acontece. Por exemplo, se a gente pega catapora, né, normalmente as pessoas só pegam catapora uma vez, porque o corpo cria a defesa, consegue vencer aquele vírus ali, e como é um vírus que praticamente não sofre mutação, caso a pessoa tenha novamente contato com o vírus, o corpo vai lá e combate e elimina aquele vírus ali, e a pessoa consegue passar sem problemas, né? Nós temos aí, né, o texto também fala, traz um pouco do que foi trabalhado na aula passada, ele fala ali dos tipos de célula, né, dos linfócitos, dos leucócitos, dos macrófagos, né, e que cada um tem a sua função, a sua célula ali, os glóbulos brancos, e quem ainda não entendeu, quiser voltar ali, pode estar entrando na aula passada no vídeo, pode estar olhando, que vai aprofundar um pouco mais nesse conteúdo também na resposta imune adquirida, tá? Como nossa imunidade é afetada. Sendo assim, Faria, da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que quando dormimos pouco e nos alimentamos mal, isso afeta o funcionamento do nosso sistema imunológico de diversas maneiras. O mesmo ocorre quando deixamos de praticar atividade física ou sofremos estresse. Todos esses pilares são importantes, mas destaco a necessidade de dormirmos bem. É durante o sono que temos a maior produção de células de defesa pela medula óssea. Estudos mostram que dormir menos de 5 horas por noite aumenta em 4 vezes a chance de desenvolver infecções respiratórias, como gripes e resfriados. Portanto, se você não está dormindo o suficiente, não está dando ao seu corpo chance de recuperar. E quando nós fazemos atividade física ou alguma atividade que desgasta muito o nosso corpo, é durante o sono que há a reparação dos tecidos ali, né? A reposição ali, a reparação do tecido muscular. E, normalmente, quando nós fazemos uma atividade física estressante, isso causa diversas lesões no músculo, e aí os músculos se regeneram, se recuperam, e eles acabam ficando mais fortes. A mesma coisa acontece com o nosso sistema de defesa do nosso corpo ali, né? A capacidade dele acaba ficando melhorada quando tudo está funcionando de uma forma melhor ali, né? E durante o sono, a maior parte dessa recuperação, da regeneração, né, do corpo acontece, a produção de hormônios que contribuem para isso, no caso da testosterona e o GH, também acontece durante esse momento. Então, o descanso acaba sendo fundamental. Outro ponto que temos que ressaltar é quanto à atividade física, né? Porque a atividade física ela deve ser feita, mas de uma forma moderada. Nós não devemos avançar muito ali aquele limite que o nosso corpo está acostumado. Por quê? Porque o desgaste do nosso corpo vai ser muito grande se nós excedemos muito aquilo que o nosso corpo está acostumado. E se isso acontece, o nosso corpo precisa, como se diz assim, demandar energia, a imunidade, tudo ali tem que estar trabalhando para recuperar aquele corpo no próximo dia. E isso também contribui para a redução da imunidade da pessoa. Então, a atividade física é importante. Durante a atividade física, o nosso corpo fabrica vários hormônios, né? Ali tem o caso das endorfinas, né? Que além de promover um bem-estar, né? Ajudar no combate à pressão alta, por exemplo, as endorfinas, elas também combatem a, alguns outros hormônios, né? Como o cortisol, ali, a adrenalina, que são fabricados em um momento de estresse e que acabam trazendo alguns problemas para o nosso corpo ali, né? Então, dentro da atividade física também é fabricado o hormônio da irisina. Esse hormônio ele é produzido durante a contração muscular, durante o exercício físico, né, num alto momento. E esse hormônio, além de ele aumentar a disponibilização de gordura, né, então a pessoa consegue emagrecer de forma mais fácil, ele auxilia na regeneração dos tecidos e na recuperação do corpo. Outros estudos aí mais recentes mostraram que a pessoa que tem uma quantidade elevada de irisina na sua circulação, ali no seu organismo,
o vírus tem se mostrado ter maior dificuldade na hora de infectar a célula e na hora de se multiplicar, né? Ainda carece de mais estudos, né, estudos aprofundados para saber a que ponto a irisina, né, ou qual é o mecanismo que ela consegue afetar ali, mas o que tem se mostrando é que pessoas que têm um nível de irisina aumentado, o corpo está conseguindo combater melhor o coronavírus, né? Por isso até que algumas pessoas aí acabaram falando, eu devido ao meu histórico de atleta, eu vou ter só uma gripezinha, né? Não é bem assim, né? A irisina não é o histórico que ajuda a irisina. O seu histórico da irisina é ontem, antes de ontem, né? Não décadas atrás, né? Mas se você fazer atividade física de modo regular para aumentar o nível de irisina, isso vai ajudar a combater o vírus, né? E quanto ao estresse, né, é fato, né, a pessoa estressada ali, ela fabrica hormônios do estresse, aumenta a pressão, aumenta os batimentos, desregula o funcionamento do corpo, a pessoa não consegue dormir adequadamente quando está estressada e, consequentemente, a imunidade da pessoa tende a baixar e baixar bastante, né? Então, é importante cuidar desses pontos ali, né? Mas quanto à alimentação balanceada, o que é uma dieta balanceada? A BBC News ouviu a nutricionista Julia Grange e ela alerta: não existe nenhum alimento ou vitamina que combata o novo coronavírus, mas, obviamente, quando o sistema imune está ativo e saudável, vai ajudar a lutar a combater. Então, gente, se vocês ouvirem falar chá disso, tal alimento, tal coisa, evita com que você pegue o coronavírus, é mentira, não tem nada comprovado, não tem nenhum alimento, não tem nenhuma medicação que evite, né, que ajude você a não ter o vírus, né? Nem a vacina evita você de pegar o vírus. O que acontece é que a vacina evita de você ter problemas sérios. Você pode pegar o vírus e ter sintomas ali, ou nem ter sintomas, porque seu organismo agiu rápido e combateu o vírus, tá bom? Outro ponto interessante ali que a nutricionista ressalta é quanto ao prato, a sua alimentação. Ela diz, monte um prato colorido. Por que montar um prato colorido? É, Estudos mostram que a diversidade de nutrientes dos alimentos ela é determinada de acordo com a cor do alimento. Então, nós temos alimento ali que é verde, verde escuro, alaranjada, amarelo, vermelho, alimentos que é roxo, outros, por exemplo, o arroz é branco, o feijão é marrom. Então, de acordo com as cores do alimento, a prevalência dos tipos de nutrientes que ele tem. Então, quando há prevalência de determinado tipo de nutriente, isso impacta também na cor do alimento. E o que a nutricionista ressalta aqui, né, os nutricionistas ressaltam? Que nós precisamos ter ali pelo menos 5 cores diferentes de alimentos no nosso prato. E aí, indo mais longe, quanto mais colorido tiver o nosso prato, né, mais nutrientes, mais a diversidade de nutrientes vai haver naquele prato. Então, se você é adepto aqui, isso aqui era arroz, feijão e bife, então olha só, a cor é bem restrita ali, né, fica quase um prato ali, vamos dizer assim, teoricamente, preto e branco, né? E aí, consequentemente, a quantidade de nutrientes também será restrita. Então, é importante diversificar, né, os alimentos e, se possível, faça uso do multivitamínico, que é a suplementação de vitaminas ali, que tende a nos ajudar ali, né, a ter. Ela cita o exemplo aqui do zinco, né, porque nós temos que tomar cuidado também quando nós nos abdicamos a um certo tipo de nutriente. O que ela fala? Por exemplo, 100 gramas de carne e 100 gramas de feijão. Os dois alimentos têm zinco, só que 100 gramas de carne tem o dobro de zinco de 100 gramas de feijão. Ou 100 gramas de feijão tem metade de zinco do que 100 gramas de carne. Então, o que acontece? A pessoa vai ter zinco comendo carne, né, ou feijão. Mas, se ela abrir a mão de carne, como acontece com algumas pessoas que são vegetarianas, né, a quantidade de zinco que ela vai ter no corpo pode não ser o suficiente, né? Por isso que a gente também fala da questão das vitaminas, tá? A nutricionista recomenda também comer menos carboidratos simples, como massas, arroz branco, pães, bolos. Prefira carboidratos complexos, aqueles integrais, que possuem mais fibras. Por que isso? Porque os carboidratos, né, é um dos alimentos muito consumidos pelo brasileiro, né? Por exemplo, o pão ali, normalmente o pão francês, o pão branco faz parte do café da manhã.
E o pão é um alimento considerado ali com carboidrato simples, a absorção dele é muito rápida pelo nosso corpo. Se você come somente pão, né, por exemplo, bolacha recheada, né, que tem o recheio e tem o que é feito ali, o preparo da parte da bolacha, do biscoito, o que acontece é que são carboidratos que são absorvidos rapidamente pelo corpo. Então, o primeiro problema é que rapidamente você vai estar sentindo fome, em um período menor você vai sentir fome e, consequentemente, você vai acabar comendo antes ou comendo mais, né? E por isso favorece a pessoa a ser obesa. O segundo ponto aí é que essa absorção rápida causa picos de insulina, né? Por quê? Porque a quantidade de açúcar no sangue acaba aumentando muito de um espaço curto de tempo, e aí o pâncreas tem que fabricar muita insulina. O primeiro ponto, né, o primeiro problema, há uma sobrecarga do pâncreas, né? Com o tempo, esse pâncreas, com o tempo, o pâncreas pode começar a falhar, podemos dizer, a pessoa desenvolve diabetes, ou devido àquelas células principalmente ocorre em pessoas que já estão acima do peso. Então, que não fazem atividade física. Então, a célula da pessoa, ela está recebendo uma grande quantidade de insulina e ela já está sobrecarregada de gordura, ali, podemos dizer, de glicose. Então, o que acontece? Começa a se criar uma resistência à insulina e, consequentemente, a pessoa acaba desenvolvendo a diabetes. Então, temos que dar preferência àqueles alimentos integrais, àqueles alimentos que têm mais fibras. É proibido comer? Não, não é proibido comer carboidrato simples. Você pode continuar com o pão francês, mas tente acompanhá-lo com queijo, com mortadela, com algum tipo de proteína ali, ou com alimentos que contenham fibras ali, vai com uma macarronada, né, que é outro tipo de, né, porque é um tipo de massa ali, o macarrão, é outro tipo de carboidrato simples. Então, acompanhe com uma salada, né, coloque mais carne ali na macarronada, para você diminuir a velocidade de absorção, diminuir o pico de insulina e ficar mais tempo saciado e diminuir a chance de ter diabetes, tá? Não esqueça das vitaminas e antioxidantes. Segundo Grange, a vitamina A, C, D e E são importantes. Ela ressalva, contudo, que muitos brasileiros vêm ser super suplementando de vitamina D. Não adianta tomar a vitamina D sem ter a exposição ao sol, porque o que ativa a vitamina D é a exposição ao sol, como se trata de uma vitamina. Então, uma das formas do nosso corpo produzir a vitamina D é através da nossa pele quando tem contato com o sol. Tá? Mas o que acontece? Alguns estudos eles disseram que a vitamina D ela tinha uma grande importância na hora de ajudar, né, no fortalecimento do nosso sistema imunológico. E aí muitas pessoas passaram a comprar, né, diversos suplementos ali que eram ricos em vitamina D, e em muitos casos elas acabavam utilizando em uma quantidade acima, né, do que era recomendado para ela. Então, o que significa? As vitaminas, elas são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Tem as que são solúveis em água, as hidrossolúveis, e as lipossolúveis, que são solúveis em gordura. E aí o que acontece? Quando você usa uma dose muito alta de vitamina C ou a vitamina do complexo B, por exemplo, que são vitaminas hidrossolúveis, o excesso delas são eliminados na urina. Então você vai lá, vai ao banheiro, urinou, a cor da urina vai sair bem amarela, bem alaranjada, mas o excesso da vitamina vai estar sendo jogado fora. Isso não ocorre com as vitamina A, por exemplo, e a vitamina D, né, e também a vitamina E, porque são vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis em gordura. E o excesso dela não é eliminado através da urina, ele fica depositado no corpo. Só que em uma quantidade excessiva, começa a se tornar tóxica para o nosso corpo. O excesso dessa vitamina acaba sendo tóxica, aumenta a toxicidade ali no organismo, e aí isso, ao invés de ajudar, acaba fazendo efeito contrário, aí a pessoa acaba tendo problemas. Cuide do seu intestino, é outro ponto abordado aí pela nutricionista, porque ela fala desse ponto, cuide do seu intestino. Grande destaca que pesquisas mostram a influência da nossa microbiota intestinal em nossa imunidade. O nosso intestino habita cerca de 100 trilhões de bactérias de diferentes espécies. Então, o que acontece? Há um
sistema ali, né, de bactérias dentro do nosso intestino. E a função deles é o quê? Proteger o nosso corpo de alguns invasores, né? Eles atacam algumas bactérias, alguns vírus que vêm no intestino, eles ajudam ali a combater. Eles ajudam na digestão do alimento, eles contribuem na absorção dos alimentos e eles também ajudam na fabricação de nutrientes ali, até de alguns tipos de vitamina, né? Essas bactérias têm todas essas funções. E aí, quando a pessoa faz alguma alimentação errada, faz algum uso de algumas substâncias, medicamentos, a pessoa acaba atacando, né? Acaba causando dano a essa microbiota ali do intestino. Então, por exemplo, se você faz excessivo de álcool, se você come muito alimento gorduroso, isso acaba atrapalhando o funcionamento do intestino e você acaba matando ali, vamos dizer dessa forma, várias bactérias do seu corpo e, consequentemente, vai atrapalhar no funcionamento do seu organismo, principalmente na imunidade. E alguns medicamentos têm essa função. Por exemplo, a amoxicilina, né, que é muito usada para alguns tipos de infecções aí, né, que é um tipo de antibiótico. A amoxicilina, normalmente as pessoas quando tomam acabam tendo diarreia, né, por exemplo, que é uma das consequências da amoxicilina. E isso acaba acabando com a nossa flora intestinal. E aí a pessoa, depois de recupera daquele problema, ela fica um pouco suscetível, tem essa dificuldade no funcionamento do intestino. Hoje em dia, vários médicos, né, acabam seguinte ao tratamento da amoxicilina, eles acabam receitando alguns medicamentos que têm a função de repor a flora intestinal. Então, antigamente quando a gente tinha um problema intestinal, tinha preocupação somente em hidratar a pessoa com soro. Já hoje, além de hidratar, se preocupam em repor a flora intestinal, porque os estudos já mostram a importância da flora intestinal para todo o funcionamento do nosso organismo. Baixo consumo de álcool e sódio são outros itens abordados pela nutricionista, porque, como nós dissemos aí, o álcool vai atacar essa parte do nosso intestino, podemos dizer assim, mas também o álcool, drogas, cigarros, eles são drogas ali psicotrópicas, eles atacam o nosso sistema neurológico. E aí atrapalha todo o funcionamento do nosso cérebro e organização do nosso corpo. Tudo acaba sendo comprometido pelo álcool ou pelo uso de drogas. Então, consequentemente, uma pessoa que faz o consumo, o uso de drogas, de álcool, cigarro, vai sofrer sérios danos ali no seu organismo. Consequentemente, isso impacta muito o seu sistema imunológico. E ela fala também a questão do sódio, né? O excesso de sódio é prejudicial ao nosso corpo, principalmente quanto à questão da hipertensão, porque se nós pegarmos a hipertensão e a diabetes ali, né? Pessoas que são hipertensas e pessoas que são diabéticas, o principal causa ali da hipertensão, né? Além do sedentarismo, é o consumo excessivo de sódio. Então, quando a pessoa tem esse consumo elevado de sódio, né, e ela desenvolve a hipertensão, as pessoas que têm hipertensão e diabetes têm um tipo de proteína ali em uma grande quantidade no corpo, né? E pessoas que estudos mostram que pessoas que têm diabetes e hipertensão têm esse tipo de proteína ali em uma quantidade elevada dentro do corpo. E o vírus, ele acaba utilizando, se ligando a essa proteína para poder invadir as células e se multiplicar de uma forma mais rápida. Então, isso é dos estudos aí explicam porque as pessoas que têm diabetes e pressão alta são um grupo que acaba sofrendo com a forma mais grave do coronavírus, né? Então, se vocês têm essas pessoas em casa com diabetes e hipertensão, né, peça para se cuidar, peça para cuidar da alimentação, peça para fazer atividade física, peça para cuidar de estresse, de sono, para manter, né, a, o seu organismo em um bom funcionamento e a sua imunidade da melhor maneira possível. Então, para finalizarmos aí, né? Na aula passada, o professor publicou lá um formulário onde vocês vão estar descrevendo com base nesses conhecimentos dessas duas aulas aí, nesses pilares aí, nos hábitos, né, que acabam atrapalhando o funcionamento ali do nosso sistema imunológico, vocês vão estar dizendo que como que vocês, né, se veem, né? Com base nos seus hábitos, vocês acham que está como o sistema imunológico de vocês? Vocês estão dormindo adequadamente? Estão se alimentando bem? Estão fazendo atividade física? Como anda o estresse de vocês? Os outros hábitos ali agregados? Então, você precisa estar cuidando, né, de tudo isso e como que está.
Então, com base nisso, você vai descrever e vai descrever ali como que você acha que está o seu corpo para fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, e vai estar respondendo e devolvendo para o professor aí esse formulário, tá? Joelson, ficamos por aqui. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, no mais não. Estamos chegando ao final do tempo. Caso você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode entrar em contato depois com o professor, tá? Eu vou estar entrando. Se eu não me engano, você até respondeu já o formulário, né? Se eu não me engano, viu? Sim, eu já respondi já o É, formulário já. então, tá. Muito obrigado. E nesse caso tem alguma dúvida, tá? Não só você, como todos os outros alunos aí, que vocês entrem em contato com o professor. Amanhã eu vou estar disponibilizando esse vídeo com o conteúdo lá no grupo da sala, tá? Para que todos possam assistir. É disponibilizado o link do YouTube. No YouTube encontra-se a aula de semana passada, também para quem perdeu, para quem queira assistir. E quem não respondeu o formulário e quiser e não está encontrando aí, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que nós vamos estar auxiliando, mandando aquilo que for necessário, tá bom? Deixa eu só